Flamengo, e no vídeo de agora a gente vai trazer como é que foi o dia seguinte do Flamengo lá no Ninho do Urubu após a eliminação na Copa do Brasil. Momento de crise, cobrança, teve novidade nos treinamentos, a gente vai trazer todas essas informações, tendo em vista aí que muita gente ficou revoltada com essa eliminação do Flamengo. Eu, no meu vídeo anterior, na base da correria, trouxe alguns pontos positivos a se tirar dessa eliminação. Obviamente, a eliminação nunca é favorável a ninguém, ninguém fica feliz sendo eliminado de uma competição, mas dá para olhar o copo meio cheio e eu já trouxe esses fatores no último vídeo. E agora a gente vai trazer as informações de como é que foi o dia seguinte, se teve cobrança, se não teve, e Varela vai renovar ou não vai com o Flamengo? Já está se arrastando essa novela e a gente vai trazer mais informações envolvendo esse assunto e muito mais no vídeo de agora. Mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação, compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas e também hypar o vídeo. Isso é importante, pessoal. Dá a moral aí de hypar o vídeo porque isso ajuda demais. Vamos lá, vamos para as informações. Antes eu vou trazer aqui uma declaração do Hulk falando sobre o Wallace Yan. Ele ontem na zona mista, lá no estádio, na Arena MRV, ele falou o seguinte sobre essa discussão com o Wallace Yan nos jogos entre Atlético Mineiro e Flamengo, foram 3 recentemente. E ele disse, na primeira discussão que a gente teve, no caso com o Wallace Yan, dentro do campo, falei para ele ficar tranquilo, falei, calma, velho, porque ele estava xingando o Renzo Saravia e o Coelho. Ele virou para mim, vai tomar naquele canto. Falei, calma, que boquinha podre. E ele falou, vai tomar naquele canto mesmo. Aí eu falei, cara, você é mal educado, disse o atacante do Galo na zona mista. Hulk, assim, com todo respeito, chato esse assunto. O que rola dentro de campo, não dá para você ficar externando também tudo fora das 4 linhas, na frente das câmeras. Porque muita gente se xinga e fica ali dentro. O Hulk também tá mimizento. Eu sou fãzaço do Hulk, tá? Falo para todo mundo, se eu pudesse, eu teria visto o Hulk com a camisa do Flamengo. Para mim, um baita jogador, respeito demais. Mas é mimizento ao extremo. Foi falar com o Felipe Luiz sobre o Wallace Yan, reclamou ontem na zona mista do Wallace Yan. Chato demais. É sinal que o garoto entrou na sua mente. Já falei sobre o fato dele ter batido a penalidade máxima, já falei sobre isso tudo. Mas o Hulk tá chato, já deu. Ponto, acabou, fim de papo. O garoto, se ele está errado, ele vai aprender no futuro. Eu, no lugar dele, não teria essa postura, vou ser sincero, mas entendo personalidade, embora a gente não possa confundir personalidade com falta de concentração, e ele tem que tomar muito cuidado para não se tornar um personagem, tal como o Daverson já se tornou, hoje em dia lá no Fortaleza, fazendo vexames, inclusive, recentemente, jogos com a camisa do Fortaleza. Mas, enfim, passou o Hulk. Chega de reclamar, chega de mimimi, bola para frente. E por falar em bola para frente, como é que foi o dia seguinte do Flamengo lá no Ninho do Urubu? Teve cobrança? José Aboud se reuniu com o Felipe Luiz ou não? Como é que foi? Teve reunião? Jogadores... Gente, foi um dia qualquer. Repito o que eu falei na minha transição. Obviamente o Flamengo não queria ser eliminado. Obviamente o Flamengo queria sair da Arena MRV com a classificação. Mas o clube, a diretoria, a comissão técnica entendem que tudo foi feito conforme planejado. Ah, mas escalou errado. Gente, ele escalou em cima daquilo que foi planejado para a Copa do Brasil, que não é segredo para ninguém. É a terceira prioridade, ou era a terceira prioridade do Flamengo na temporada. Vem a pressão agora em cima do Brasileiro da Libertadores aumenta? Claro que aumenta, sem sombra de dúvidas. Não tem como. Se o Flamengo perder, a Libertadores, foi eliminado na Libertadores para o Internacional, vai ser uma... Aí eu posso dizer que vai ter uma crise dentro do Flamengo. Mas nesse momento, nenhuma crise. Não vou dizer que foi como um dia qualquer, porque ninguém gosta de ser eliminado. Mas não teve cobrança, não teve caça às bruxas, como muita gente está achando. O Felipe Luiz não balança no cargo de treinador do Flamengo, muito pelo contrário. Existe um respaldo muito grande em cima do trabalho que está sendo feito do treinador. Mas agora o foco volta ainda mais para o Brasileiro e para a Libertadores. Brasileiro, o Flamengo tem o Mirassol agora no sábado e a Libertadores, o primeiro jogo contra o Internacional, dia 13. Lembrando que o Internacional vivendo uma crise absurda, foi eliminado inclusive na Copa do Brasil para o Fluminense e jogando mal as 2 partidas. Então não teve isso lá no Ninho do Urubu de crise, cobrança, reunião, meu Deus, o que temos que mudar? Nada disso.
há um entendimento interno que o planejamento foi muito bem feito e o planejamento está sendo seguido. Tanto é que teve mudança na escalação, girando o elenco, fazendo o famoso controle de carga. E por falar em controle de carga, quem treinou hoje, quinta-feira, lá no Ninho do Urubu, foi Luiz Araújo, jogador que ficou fora dos últimos 2 jogos do Flamengo por conta de controle de carga, e a tendência é que volte agora nesse sábado contra o Mirassol, jogo 6h30 da noite. Inclusive estarei lá, pessoal. Domingo é Dia dos Pais. Eu perdi meu pai muito cedo, quem me acompanha aqui sabe disso. Infelizmente não tive a oportunidade de conhecer meu pai, mas o Papai do Céu me deu uma mãe que é maravilhosa, que consegue e conseguiu muito bem fazer o papel de mãe e pai. E para comemorar o Dia dos Pais, nós estaremos lá no Maracanã. Espero que com casa cheia, com uma vitória do Mengão, para ser um dia maravilhoso. E o Flamengo precisa vencer, porque vocês sabem que no Campeonato Brasileiro está empatado em pontos com o Cruzeiro, 37 pontos, com um jogo a menos contra o Sport. Inclusive, o fato do Flamengo ter sido eliminado na Copa do Brasil abre uma janela aí no calendário para jogar essa partida contra o Sport, porque senão não teria janela. O Flamengo, se ficasse passando de fase na Copa do Brasil, quando esse jogo iria acontecer? Então, essa é a boa notícia. Então, pessoal, resumindo, não teve caça às bruxas. Muita gente me perguntando isso nas ruas. Felipe Luiz balança. O que vai acontecer agora? José Boto cobrou. Felipe Luiz... Gente, não teve isso. Óbvio, ninguém gosta de ser eliminado, mas o Flamengo... É duro dizer isso. O Flamengo caiu de pé, venceu o jogo, jogou bem, depois de muito tempo sem jogar bem, embora o Felipe Luiz não tenha gostado do questionamento na entrevista coletiva, mas o Flamengo não vinha jogando bem. Jogou bem contra o Atlético Mineiro. Agora é pensar no Brasileiro e na Libertadores. Para encerrar nosso vídeo, pessoal, renovação de Varela. Hoje o GE publicou uma matéria sobre isso, dizendo que teve um avanço, que espera a renovação de contrato. O Flamengo espera a renovação de contrato para a semana que vem. E sim, o Flamengo espera que semana que vem tenha essa assinatura. Eu não consegui detalhes do que aconteceu do Mundial para cá. Mas do Mundial para cá, teve mudança. Porque estava tudo encaminhado, depois o empresário veio ao Brasil e aí eles tiveram uma outra conversa. Provavelmente, alguém tentou mudar uma cláusula aqui, outra acolá, e aí teve uma divergência e agora eles estão próximos desse acordo para que tenha assinatura de contrato. Embora o Emerson Royal tenha chegado, hoje o Varela é considerado o titular, digamos assim. E o Flamengo, Felipe Luiz, querem muito a renovação do Varela. O Varela também já disse publicamente que quer ficar. Agora falta essa assinatura de contrato para o novo vínculo, que vai ser válido até dezembro de 2027, seja assinado. Enfim, o uruguaio fica no Flamengo. Pessoal, De La Cruz sendo preparado para o jogo de ida da Libertadores. Muita gente me perguntando sobre De La Cruz. E lembrando, Jorginho não pode jogar contra o Mirassol no sábado. Aí, quero ver o que o Felipe Luiz vai fazer nesse meio de campo do Flamengo. Inclusive, fica um questionamento para vocês aí. Qual o meio de campo, qual o time titular do Flamengo para pegar o Mirassol? Você monta. Pode montar aí, comenta, que eu quero ver a opinião de vocês. Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. Fui!